Bom dia, valente da fé. Ruth 4,14 diz assim: As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Imagine uma mulher cheia de sonhos, vivendo com seus parentes e que provavelmente tinha tudo o que precisava em casa. E aí chega em sua cidade um homem, a esposa e dois filhos jovens, numa cidade onde todos se conhecem. Ela conhece o rapaz, se casa e, passando certo tempo, ela perde o sogro, o cunhado e o marido. O sonho de ter uma casa, filhos e uma família acaba. Em pouco tempo, todo sonho que parecia estar próximo de se realizar se desfez. Assim começa o livro de Ruth. A história de Ruth e Noemi tem muitas coisas para nos ensinar. É uma história de determinação, de perseverança e fidelidade a Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É reconfortante saber que Deus, de forma infinitamente mais criativa, traz o bem de nossas circunstâncias mais difíceis. Quero começar destacando alguns fatos na vida de Noemi. Ela era uma mulher feliz, que era casada com um bom marido chamado Elimeleque e tinha dois filhos. Noemi e sua família saem de Belém e vão para Moabe por causa da fome. E ali naquela terra eles prosperam e vencem as circunstâncias difíceis. Mas em Moabe, Noemi vivencia mais três momentos difíceis que poderiam ter abalado a sua vida e fé. O primeiro momento difícil na vida de Noemi é quando morre o seu marido. Ela fica em situação difícil, tendo que criar sozinha seus dois filhos. Ela não se entrega às dificuldades, mas confiando em Deus, supera esse momento. Em Moabe, Noemi vê os seus dois filhos casarem com Ruth e Orfa. O segundo momento difícil na vida de Noemi é quando, tempos depois, uma tragédia acontece e Noemi vê seus filhos morrerem. Com a morte de seus dois filhos, ela vê muito de seus sonhos morrerem com eles. Mas você pensa que Noemi desistiu? Não, ela não se entregou a uma depressão, a sentimentos negativos. Ao contrário, a Bíblia diz que nesse momento Noemi tem uma atitude. No capítulo 1, no verso 6, diz assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O terceiro momento difícil na vida de Noemi é a fase de sua velhice. Neste momento, ela não tem marido, filhos, não tem mais saúde e nem vitalidade, e seus recursos financeiros acabaram. Mas você pensa que Noemi desistiu e se entregou à tristeza e ao desânimo? É nesta hora de crise que Noemi mantém viva a sua lembrança no Senhor. Ela ouviu falar que o Senhor lembrou do seu povo e estava dando pão. O livro de Ruth ilustra belamente essa história. Um dia, Noemi chama suas duas noras e diz, capítulo 1, de 8 a 13, ela diz assim: Voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para com vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de cada uma de sua nora com um beijo. Em meio a muito choro alto, Orfa volta. E quando Noemi insiste para Ruth voltar para a família, veja o que a Ruth diz. Versos 16 e 17 é um dos versos mais lindos do livro de Ruth. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O exemplo de fé, hein? Ruth permanece com Noemi. No final, a provisão de Deus lhe trouxe inesperada alegria. Ruth se casou novamente e teve um filho, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi, também listado como ascendente de Jesus. Por que a história de Ruth e Noemi é importante? Podemos aprender com ela que não há circunstâncias tão obscuras que a luz da presença e a provisão de Deus não possa redimi-la. Ruth demonstrou que ela é fiel nas pequenas coisas da vida.
Entenda que a nossa fidelidade atrai fidelidade. Ruth atraiu a fidelidade de Deus e de outras pessoas para ela. Olha, se você ler lá o Salmo 6:5, diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Isso, querida, porque tudo o que semearmos, mais tarde colheremos na mesma proporção. Ruth desejou ter em sua vida o mesmo Deus de Noemi. O testemunho de Noemi e seu exemplo de vida influenciaram a Ruth ao ponto dela desejar o mesmo Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Será que o teu testemunho faz com que as pessoas queiram ouvir falar do seu Deus? Ou será que o nosso testemunho tem afastado as pessoas do desejo de querer ouvir acerca do nosso Deus? O livro de Ruth é a respeito de Deus. Ele governa sobre todas as coisas e ampara os que nele confiam. Não existe situação caótica que não possa ser restaurada, história que não possa mudar. As incertezas da vida pode transformar em oportunidades para Deus manifestar sua provisão e sua graça. É na crise que Deus se faz conhecido, pois a nossa atenção se volta para Ele. Creia que o Senhor Jesus pode mudar a sua história, por mais difícil que pareça estar. Ele pode transformar o choro em alegria, a morte em vida. Que Deus possa trazer neste dia os recursos, as oportunidades, as situações, soluções e pessoas que sejam essenciais para o cumprimento do sobrenatural dele em sua vida. Que você creia que este é um tempo de Deus operar grandes milagres no meio do seu povo, para que possamos ser testemunho de que há um Deus cuidando e zelando por nós. Acredite nesta palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia de bênção e de paz. Eu te abençoo em nome de Jesus.